Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias em Números 27. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus e também ao pastor por esta oportunidade. Números capítulo 27. Amém? E chegaram as filhas de Zebedeu, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e estava entre a congregação dos que congregavam contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez eu estou aqui diante da tua santa e poderosa presença. Pai, eu reconheço a minha pequenez, mas eu quero lhe pedir, fale através de mim, que não seja a minha boca, mas que seja o Senhor falando com a tua igreja. Tu sabes como cada um chegou aqui nesta noite. Então, Senhor, continua falando com o teu povo, para a honra e para a glória do teu santo nome, e que esta palavra possa encontrar guarida nos corações, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra. E o Senhor me fez lembrar dessas mulheres. Nós vamos ver que depois do povo de Israel sofrer no Egito e peregrinar no deserto por 40 anos, eles começam, no capítulo 27, a contar o povo e a se preparar para herdar a terra. E nós vemos que o Senhor dá uma ordem a Moisés e a Eleazar o sacerdote, pedindo para eles contarem o povo, contarem os homens de 20 anos para cima. No capítulo 26 nós vemos isso. E então, eles vão contar, mas como aquela época, o povo de Israel, eles viviam uma sociedade judaica que era patriarcal. Então, não se contaria as mulheres, mas sim os homens. A herança era sempre destinada ao sacerdote da casa, ao pai. Se caso o pai tivesse um filho e o pai morresse, então aquela herança não seria ao pai que faleceu, mas ao filho. Mas, no caso de Zelofeade, ele não teve nenhum filho, ele só teve filhas, 5 filhas. Então, ele morre. E nós vemos aqui que eles vão separar a terra. Mas essas mulheres não receberiam nenhuma herança, nenhuma herdade, porque, pela lei, elas não tinham direito algum, porque na casa de seu pai não ficou nenhum homem. E então nós vemos que essas 5 mulheres, não tendo direito de receber alguma herança, elas não se prostram e aceitam a situação. Elas se levantam e vão até Moisés, a tenda de Moisés. E a Bíblia diz que ali elas vão se encontrar com Moisés e com Eleazar. E quando elas se encontram com ele, ali elas vão falar tudo o que aconteceu, quem elas são e por que elas estão ali.
E então nós vemos, a Bíblia diz que Moisés, ele vai e ora ao Senhor e consulta a Deus: o que eu vou fazer? E então o Senhor fala a Moisés que era para ele dar possessão àquelas mulheres. E ali Deus muda a lei e diz: a partir de agora, se algum homem morrer e na sua casa não estiver mais nenhum homem, a sua herança será dada à sua filha. E nós vemos que ali uma lei é mudada. E eu estudando e perguntando ao Senhor o que eu falaria, o Senhor me inquietou a falar sobre: é necessário, mesmo em dias difíceis, e mesmo que o decreto seja contrário, nos levantarmos. E nos levantarmos para quê? Nos levantarmos para requerer a herança que o Senhor tem para nós. E eu estudando, o Senhor falou comigo, porque é necessário requerer, mas você precisa saber a hora certa de requerer o que é teu, e você também precisa saber pedir, porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E a Bíblia também diz que se você bater, abre-se-vos-á. E se você buscar, você encontrará. Então, nós precisamos aprender a pedir e saber pedir. Aquelas mulheres foram requerer algo que não estaria no direito delas, porque não era certo perante a lei. Mas elas chegaram com humildade. Primeira coisa, não coloque o Senhor contra a parede, porque Ele é Senhor. Quando você for pedir, peça como um servo, se humilhando ao seu Senhor, porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. O tanto que o nosso Deus não resiste é que quando Jesus, ele vinha e uma multidão vinha com ele, ele se encontra com uma viúva indo sepultar o seu filho. Aquela mulher chorava e vinha uma multidão com ela. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. E então ele toca no esquife e aquele moço ressuscita. Porque se há alguém que pode se mover de íntima compaixão e mudar a sua história, esse alguém é Jesus. Porque o homem, ele pode se compadecer da sua situação. Ele pode dizer: meu Deus, olha a situação dele. Mas muitas das vezes não tem como ele resolver. Não tem como ele chegar e solucionar o teu problema. Mas o nosso Deus, quando ele se move de íntima compaixão de alguém, quer dizer que ele não vai apenas ter compaixão, mas que ele literalmente vai se mover em favor da sua causa. Aleluia! Glória a Deus! E então nós precisamos pedir, saber nos posicionar e nos levantar. Mas nós também precisamos saber a quem falar. Aquela mulher, ela não foi criar diz que me disse, nem dizer a um e ao outro: olha que injustiça, nós vamos ficar sem terra. Não, aquelas mulheres, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que elas decidiram entre si: vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar nessa situação. Não dá para sentar e apenas lamentar, mas nós precisamos nos levantar e procurar uma saída. Qual era a saída?
saída, conversar com Moisés, dizer a ele o que elas precisavam: dá-nos possessão. E então elas vão e recebem. Por quê? Porque foram humildemente lá buscar algo. Elas poderiam chegar extremamente bravas, mas não. Elas chegaram às 5, acredito eu, que humilde e conversando. Quem sabe, apenas elas sabiam da dor que era. Imagina, uns dizendo: olha, nós vamos ter tanto, vamos morar em tal lugar. E elas não tinham nada, porque elas sabiam que todos os homens tinham direito, mas a casa delas ia ficar de fora. Então elas se levantam com um propósito: ir direto a Moisés e falar a ele do problema. E nisso eu me lembro daquela viúva. Ela não tinha nada em sua casa. E então os cobradores chegam e falam: olha, como você não pagou a dívida do seu marido, nós vamos levar os seus filhos. Mas aquela mulher, mediante aquela situação, em vez dela se lamentar e chorar pelos vizinhos afora, ela se levanta e vai atrás do profeta. Por quê? Porque nenhum vizinho poderia resolver a situação. Então ela vai direto a alguém que poderia fazer algo por ela. E o que acontece? Ele pergunta: o que tem na sua casa? Eu não tenho nada. E se lembra que havia um pouquinho de azeite. Ele diz: pega esse pouquinho de azeite e pede também vasos emprestados aos teus vizinhos. Muitos, não pede pouco não. Ele só disse: vai no seu vizinho e pegue vasos. Não precisa contar o que está acontecendo. Não precisa dizer: olha, vizinho, eu preciso do vaso por causa disso, daquilo e daquilo. Não, só vai lá, pede o vaso, pega o vaso e o milagre vai acontecer dentro da tua casa. Na sala, não. Na cozinha, também não. Vai acontecer dentro do teu quarto. E o milagre é para você e para os teus filhos. E quem vai ver? Você e os teus filhos. Algo sobrenatural acontece naquele quarto. Ela pega um pouquinho de azeite e começa a derramar. Eu imagino um vaso grande e um copinho de azeite. E ela virar. E aquele copinho de azeite encher um grande vaso. Isso é milagre. Milagre só vive quem sabe para quem pedir. Milagre só vive para quem sabe ir. E aonde eu vou? Na fonte. Quem é a fonte? É Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é a fonte. Às vezes nós comentamos do nosso problema para o pastor. Ele vai nos ajudar a orar. Mas há causas que não tem como ele resolver. E nós também precisamos aprender que há causas que nós não podemos contar a ninguém. Porque Deus quer que nós aprendamos a orar. Como orar? Como resolver? Aí você vai dizer: mas eu não sei. Você sabe. Porque no dia mau, quando a angústia bate em nosso peito, nós sabemos orar. É ali que nós colocamos a boca no pó e falamos com alguém que pode resolver. Aleluia. Nesta noite aprenda isso. A dizer a Deus o teu problema e a confiar nele. Porque se você conta a ele, você precisa deixar na mão dele para ele resolver. Porque se você contar a ele e depois correr e contar para outro e dizer: você pode resolver para mim, quer dizer
que você não confia em Deus e também não está esperando nele. Então descansa, conte, entregue e descansa. Porque elas contaram a Moisés, mas Moisés teve que orar ao Senhor, porque a última palavra vem dele. E então o Senhor disse: elas estão falando a verdade. Elas vieram aqui com um coração verdadeiro, Moisés. Faça uma coisa: dê possessão a estas mulheres. Mas também faça outra: mude a lei. Porque 5 mulheres se posicionaram. Deus mudou a lei. Deus pode mudar por você. Deus pode fazer por você. Basta você pedir. Quando Mardoqueu e a rainha Esther estavam passando por uma situação de perseguição, o decreto era morte. Iria morrer todos os judeus. Mas então ela decide orar e jejuar, e o povo juntamente com ela. E então aquela mulher um dia vai ao encontro do rei, sabendo que ela poderia morrer. Mas o que ela fez antes? Orou ao Senhor. Disse: Deus, vá comigo, mude esse decreto, faça algo por nós e pelo povo, Senhor. E porque eles se posicionaram, oraram e jejuaram, Deus mudou o decreto do homem, porque ele tem poder para isso. E então alguém que estava decretando morte morreu no lugar do povo. Porque é assim: quando alguém se levanta contra a igreja, Deus decide mudar um decreto e mudar a sentença, independentemente de qual seja a sentença. Deus é poderoso para mudar. Se é morte, Ele decreta vida. Se é falência, Ele decreta prosperidade. Qual é o decreto que está sobre a tua casa? Clame a Ele nesta noite, porque Ele tem poder para mudar. Ana se posicionou. O ventre dela estava cerrado, não tinha como ter vida. Mas um dia ela decidiu ir ao templo diferente. Como ela foi decidida: hoje eu não vou sair do mesmo jeito. Hoje o meu ventre entrou cerrado, mas ele vai sair gerando vida. Então a Bíblia diz que ela entrou no templo e ela disse: se tu me deste um varão, eu devolvo ele a ti. Será que você teria coragem de fazer isso? Deus, se o Senhor entrar lá e me der vitória nesta causa, metade é teu. Se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu farei algo extraordinário. Deus gosta disso. Ele para e diz: eu gostei desse negócio. Porque isso é fé. Fé. Você não está vendo, mas você está acreditando. Eu não vou apenas receber, eu vou receber, mas eu vou devolver algo em troca, por gratidão. E então ela fala: o Senhor me dá um filho e eu dou ele a ti. Ele vai ficar na tua casa, ele vai crescer lá, ele vai ser teu. Naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele se lembra de Ana.
E naquele dia, Ana começa a gerar a Samuel. Mas Ana gerou a Samuel no templo. Foi antes do seu esposo conhecer a ela. Samuel começou a ser gerado no voto de Ana, no compromisso que ele fez. E então Deus muda a história, Deus muda a situação. Mas é necessário que nós mudamos de atitude, de posição, fazemos algo diferente a Deus. E enquanto eu estudava, o Senhor também me fez estudar e refletir sobre o significado do nome dessas mulheres. E estudando, eu vi que Macla, também traduzido para Maala, significa enfermidade. Coloca para mim, por favor, Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 47 em diante, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ali, Jesus o curou de uma enfermidade. Não pare mediante a uma enfermidade. Não deixe de acreditar, mesmo que a enfermidade bate na sua porta. Não deixe de buscar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é poderoso para mudar uma sentença. Pode ser que não seja uma enfermidade, seja o dia mau que chegou. Não deixe, se levante, em nome de Jesus. Não deixe que o dia mau te deixe prostrado no chão. Se levanta, insista, porque para quem é persistente, o Mestre manda chamar e dá vitória. Aleluia. Noa significa movimento, andante. E o Senhor queimou em meu coração Atos capítulo 17, que vai nos dizer sobre dois homens, Paulo e Silas, que estavam presos em uma prisão. Estavam acorrentados, não tinham o que fazer, mas eles decidiram louvar. A Bíblia diz que eles louvavam e oravam, e os outros presos escutavam. E então o Senhor os libertou. Por quê? Porque mesmo que eles estavam com pés e mãos acorrentados, eles decidiram adorar. E então
aquilo que estava preso foi solto e eles puderam andar. Mas só pode ser solto quem canta, quem adora, quem mesmo sabendo que a situação está cercada de prisões, quando você decide adorar, algo acontece no céu. E então o céu rege a terra. E como o céu rege a terra, o céu decide trazer libertação para quem um dia estava preso. Mas é também outra. Ogla traduzido quer dizer perse. É uma ave que ela vive e ela reproduz mesmo em dias difíceis, porque ela é uma ave persistente. E o Senhor me fez lembrar que em Gênesis, no capítulo 25, vai dizer que Isaac, filho de Abraão, ele ia descer para o Egito, porque estava em seca aquela época. Mas o Senhor diz para ele ficar aonde ele estava. E então, a Bíblia diz que naquele ano, Isaac, ele vai plantar na seca e ele vai colher 100 vezes mais. Por quê? Porque ele persistiu, mesmo na seca. Ele decidiu plantar. E porque ele decidiu plantar e obedecer à voz de Deus, o Senhor fez ele colher na seca. Só colhe em terra seca quem é persistente. Ei, persista mais um pouco. Arabalabaias. Mas a terra é seca. Não tem como plantar em terra seca. Tem sim. Se o Senhor falou para você, fica na terra seca, Ele se responsabiliza e faz você colher 100 vezes mais em terra seca. E o Espírito Santo diz a mim que alguém que está olhando para essa cidade, está olhando para a circunstância e está dizendo: é terra seca, é melhor ir embora, é melhor ir para outro lugar, porque é terra seca. Mas o Senhor, Arabalabaias, Ele te diz nesta noite: não arreda o pé, é terra seca, mas eu faço, filho meu, colher 100 vezes mais em uma terra seca. Não é favorável a situação, mas eu faço você colher. Você tem coragem de ser persistente em terra seca? Você tem coragem de plantar mesmo sem ver a chuva? Porque se você tiver, Deus honrará a tua fé. Sabe por quê? Porque Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Ele quem fez a terra. Ele não precisou de chuva. Ele disse à terra: terra, você vai produzir. E ela produziu. Foi sem chuva. Ela começou a produzir os pastos verdejos.
verdejantes, sem chuva. Ela começou a produzir árvore. Ela começou a produzir frutas. Ela começou a produzir tudo verde em um lugar sem chuva. Por quê? Porque Ele é quem comanda a terra. Ele é quem governa a terra. Não arreda o teu pé daqui. Não saia. Não é hora de sair. Não é hora de sair. Não, não, não. Ele vai abrir uma porta. E você vai olhar e vai dizer: é loucura. Mas o Senhor estará nela. Porque é o que parece pequeno, ele se torna grande na mão do poderoso Deus. Arabalabaradas. Aleluia. Milca quer dizer conselheira, conselho. Como eu já disse, peça conselho a quem pode resolver. Peça conselho ao teu Deus. Ele está só esperando uma mudança de atitude. Ele está esperando você ir nele. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não! Você tem que orar. Você tem que buscar. Porque só assim você vai conhecer a Deus. E quem conhece a Deus não se desvia. Quem conhece a Deus fica firme. Sabe por quê? Porque um certo homem chamado Saulo um dia disse: eu vou matar os cristãos. E ele matou alguns mesmo, mas ele continuou, ele não parou. Mas um certo dia Deus disse: hoje você vai saber quem eu sou. E então aquele homem decide ir. E ele vai. Mas um determinado caminho, uma luz aparece. Apenas Saulo vê. Quem estava com ele não viu nada. Por quê? Porque Deus marcou um encontro com Saulo. Mas naquele dia ele escuta uma voz. Ele cai do cavalo e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele reconhece que a voz que está falando é Senhor. E ele diz: Senhor, quem és tu? Ele sabia, não é um homem, não é qualquer um, não, é o Senhor. Mas ele perseguia os cristãos. Ele nem sabia quem era Senhor. Mas quando Jesus marca um encontro, você pode não saber quem é Ele, mas quando você sente, quando você ouve, você sabe. Não é qualquer um. Arabalabaias. Aquele dia Deus mudou. Ele nunca mais foi um Saulo, ele foi um Paulo transformado. Por quê? Porque quem tem um encontro com Deus não vive no mesmo, sai do raso. E sabe o que eu estou vendo? Uma geração que não sabe quem é Deus, que vem à igreja apenas para cultuar,
ou melhor, nem cultuar, porque quando nós cultuamos, nós adoramos a Deus. Entra aqui e sai da mesma forma. Ei, eu sei que existe depressão quando o hormônio está modificado, mas também existe depressão para uma alma que vive longe do teu Criador. E o Senhor nesta noite quer te convidar a conhecê-lo, a saber quem Ele é, porque quem conhece a Deus diz não ao pecado. Quem conhece a Deus não negocia a sua fé. Quem conhece a Deus não barganha, não mente, não troca o Senhor. Quem conhece a Deus é lavado, é remido pelo sangue de Jesus. Quem conhece a Deus não pensa em trocar a tua fé, em viver no homossexualismo, em viver em uma vida de pornografia, em viver em uma vida que o Senhor não se agrada. Quem conhece a Deus sabe que Ele é santo. E decide viver uma vida de santidade. Quem conhece a Deus sabe que um dia Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar quem é santo. Há pessoas que dizem: quando você for, eu vou segurar no teu pé. Ei, filhinho, escute bem isso. Quando Jesus voltar, é fechar e abrir os olhos, e não estaremos mais aqui. Requer uma vida de santidade, persistir em ser santo, persistir em ser lavado. E o Senhor confronta alguém nesta noite. Ele diz: você conhece a palavra, você sabe o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim continua no erro e no pecado. E Ele te diz: eu vou voltar, eu ainda sou o teu advogado. Então escute a minha voz e decida ter uma vida íntegra e santa. Porque filhinho, rabalabarabaias, se eu não voltar, mas alguém ceifar a tua alma, você passará a tua eternidade no inferno. E Ele te pergunta: para onde você quer que vai a tua alma? Há uma eternidade te esperando. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Para onde vai a tua alma? O Senhor te pergunta nesta noite: para onde vai a tua alma? Não há tempo para brincar de ser crente. Não há tempo de entrar aqui dentro e sair do mesmo jeito. É hora de mudar. É hora de rever os teus conceitos e se posicionar. Porque hoje Ele te chama. Eu quero te abraçar, eu quero te lavar. Mas quando Ele voltar, Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim. O que você deseja? Aleluia. Aleluia. E Tisa diz: deleite
É o significado de dízimo. Se nós lermos Salmo 37, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que é deleite é prazer. Tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Será que você tem prazer no Senhor? Será que você tem prazer nesta lei? Ou esta lei é um fardo para você? Porque se essa lei for prazerosa para o teu coração, Ele se encarrega de cuidar de tudo. Amém.